Antropologia teológica, estamos estudando a lição 3, vamos para o capítulo 3 do material didático que diz a condição original do homem. Ou seja, o homem, quando foi criado por Deus, qual a diferença dele para o estado atual, como nós somos gerados hoje e como Adão foi criado. Número 1, eu coloco aí, sem pecado. O texto de Gênesis 1:26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, esse momento aqui, quem está descrevendo a criação do homem, o homem ele foi criado sem pecado, ou como está descrito em Eclesiastes 7:29, que ele diz: vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ou seja, Deus criou o homem sem pecado, em um estado original, em que o homem não tinha a forte atração para o pecado. Bom, como que nós vamos conseguir definir exatamente como foi a atração que Eva teve e qual a atração que o homem tem hoje? Eva, ela não teve uma atração como o homem hoje, que ele é atraído de maneira forte para o pecado, a ponto do apóstolo Paulo dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, o que nós observamos é que às vezes parece que o homem ele não é senhor das suas decisões. Ele precisa, claro, se render a Cristo, buscar a Deus, estudar a palavra, estar sempre em oração, para ele poder conseguir dizer não ao pecado. Bom, antes, quando Eva foi tentada pela serpente, a atração dela foi diferente. Tudo indica que foi uma atração mais intelectual, ela desejar ser como Deus. Nós veremos um pouco mais adiante o diálogo de Eva com a serpente e como Eva acabou cedendo ao pecado. O homem foi criado com o propósito de glorificar o seu Criador. Apesar de ter sido dotado de instintos, o homem foi criado reto, pois o texto bíblico nos diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando se diz a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quer dizer no sentido moral e intelectual. Então, olha, o homem ele foi criado moralmente reto. O homem ele foi criado santo. Então, uma das questões que é definida como imagem de Deus no homem é exatamente a santidade. Lembrando, o que significa santidade? Santidade significa separação, nesse caso, separação do pecado, separação do erro, separação do mal. Vamos ler uma referência, vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 10 e Efésios capítulo 4, versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 10 nos diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem, o apóstolo Paulo diz que ele traz a nova imagem de Cristo. Essa nova imagem que Cristo nos dá, ela nos capacita a dizermos não para o pecado. Então, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Então, se aconteceu do homem errar, significa o seguinte: foi realmente uma escolha do homem. Sempre lembrando, para deixar de lado aquela doutrina absurda, que a Babilônia apocalíptica criou. Foi a Igreja Católica que criou a doutrina que diz que quando o homem peca, ele peca por ordem de Deus. Isso é um absurdo, é coisa realmente de louco. Infelizmente, eles ainda acreditam que nós somos inferiores a eles. Normalmente,
Tanto os católicos como reformados, eles tratam os evangélicos como inferiores por acreditar que o pecado é uma escolha do homem e o acerto também é uma escolha do homem. Eles dizem que nós estamos errados, né? Então, uma decisão extremamente herética a deles. Efésios capítulo 4, versículo 24, nos diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então aquele primeiro homem, ele foi criado santo, e claro, está envolvendo também justiça, né? Depois que o homem, ele pecou, a justiça do homem, ela é muito falha. Isso você pode observar na sua vida. Evite julgar as pessoas, mas procure julgar você mesmo. Se você observar alguém fazendo algo e errando, a tendência de você condená-lo é muito grande. E se você daqui a pouco cometer o mesmo erro, você já vai ter um critério diferente com o seu julgamento. Ou até, se uma pessoa estranha comete um erro, você tem uma forma de julgá-lo. Agora, se seu filho, seus pais, seu irmão, né, ou sua esposa, alguém muito chegado a você, um amigo, comete o mesmo erro, né, a primeira coisa que vem na sua mente é misericórdia. Então, esse é o tipo de justiça que o homem, infelizmente, exerce. Se a questão está ligada a ele, né, a misericórdia é imediata. Se está ligada a outro, né, então ele exige punição. O maior exemplo disso foi Davi, quando Deus enviou o profeta, e ele usou o exemplo de um homem que tinha uma pequena ovelha, uma única ovelha, e um outro muito rico tinha muitas, resolveu tomar aquela ovelha única que aquele homem pobre tinha. E quando perguntado a Davi, ele disse: esse homem é digno de morte. Se o profeta tivesse iniciado o diálogo de forma diferente, falando de um erro de Davi, por exemplo, falando assim: Davi, você tinha muitas ovelhinhas na sua casa, mas resolveu pegar a ovelha de Urias. O que você diz? Deus me mandou te perguntar: como você deve ser julgado? Me julgue com misericórdia, porque em pecado me concebeu minha mãe, que Deus me perdoe. Então, olha, a diferença do homem, da justiça do homem se ele vai julgar a sua pessoa ou alguém muito chegado a ele, o critério é um. Quando ele vai julgar um estranho, o critério é outro. E aí eu vou até citar um exemplo. Certa vez eu estava no trabalho, fomos almoçar, e estávamos eu e um outro irmão almoçando, e apareceu uma reportagem que em plena Avenida Brasil tinham pessoas viciadas em crack atravessando a Avenida Brasil para fugir de uma ação da prefeitura que queria tirar aqueles viciados ali da entrada da Ilha do Governador. E nós sabemos que muitas pessoas já foram atacadas. Meu filho mesmo já foi assaltado em plena Presidente Vargas. Pessoas ali que ficam numa cracolândia vieram roubar o celular dele. Outros, além de ser roubados, são agredidos. Então, às vezes, as pessoas chegam a um ódio e desejar até a morte, porque o irmão falou: caramba, não tem um motorista bom de mira para passar por cima de um cracudo desse? Eu olhei para ele, aí o irmão se tocou, ele falou: poxa, pastor, perdão. Aí, quer dizer, ele percebeu que a justiça dele, tratando daquele estranho, um carro passe por cima. Deus livre e guarde, mas se fosse o filho dele o viciado, certamente ele não iria falar isso. Então nós temos que pensar isso no momento em que nós formos fazer um julgamento, ok? Pense, como você julgaria se fosse contigo? Se fosse com teu filho, com sua esposa, com teu pai, com teu irmão? Bom, eu separei aí também Gênesis capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, que diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. O versículo 20:
E Adão pôs os nomes em todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, como se estivesse como diante dele. Então, esse momento aqui que Deus cria o homem, né, não havia nenhuma maldade no homem, nem nos animais. E nós veremos que o resultado do pecado vai atingir até o planeta Terra. Porque quando Adão e Eva pecam, Deus diz: maldita a terra por causa de vós. Agora ela vai produzir também espinhos e cardos. E o pai de Noé, Lameque, ele diz que Noé vai consolá-los das suas obras, por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra. Então, o pecado ele atingiu todas as áreas, não foi apenas o homem. O comentário do material didático diz: por isso Paulo usa imagem de Jesus Cristo como fonte de renovação na vida do homem que havia herdado a imagem de Adão. Ou seja, a imagem de Adão passou a ser a imagem da corrupção, do pecado, de julgar as pessoas de maneira errada, e quando ele for julgar alguém ligado a ele, ou for julgar uma atitude sua, ele tem uma forma completamente diferente de julgar. Em Colossenses 3,10, o apóstolo Paulo diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se a imagem recebida de Adão está corrompida, a nova imagem tem como característica verdadeira justiça e santidade. É o que o apóstolo Paulo diz nesse texto de Efésios 4:24. Verdadeira justiça, porque a nossa justiça nós podemos até nos aproximarmos de Deus, então a nossa justiça, vamos assim dizer, melhora, né? Mas mesmo assim, nós temos o exemplo de Davi, que era um homem que estava próximo de Deus e a sua justiça ainda era limitada. Quando o homem foi criado, o pecado e a rebelião do querubim ungido já havia acontecido. Bom, aqui cabe uma explicação para vocês. Eu defendo que Satanás já tinha pecado, tá bom? Mas vocês vão encontrar na internet, tem até um artigo escrito no site da CPAD News, de um professor muito famoso. Ele foi até meu professor no seminário quando eu estudei, o pastor Cláudio Honor de Andrade, que ele defende que no momento que o homem foi criado, Satanás, ele ainda não tinha pecado. Bom, não dá para nós garantirmos que ele já tinha pecado, porém tudo indica que sim, porque a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Naquele momento ali foram criados todos os anjos, né? E por que eu defendo que Satanás provavelmente já teria pecado? Porque no momento que Deus cria o homem, Deus já dá um alerta para o homem de que algo poderia interromper a comunhão entre Deus e o homem. Qual foi o alerta? Foi a árvore da ciência do bem e do mal. Alguns perguntam: se Deus não tivesse criado aquela árvore, o homem não pecaria, né? Seria certo isso? Eu respondo o seguinte, que não. O homem poderia pecar de outra maneira. A questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi criada para alertar o homem: olha, existe algo que pode interromper a nossa comunhão, você pode morrer. Morte significa separação, no caso uma morte espiritual é que Deus estava tratando naquele texto. O comentário prossegue: isso implica em diversos cuidados divinos para que essa nova criatura não siga o mesmo caminho dos anjos que seguiram esta rebelião. Deus cria o homem e o alerta sobre a existência do mal, sobre a existência da morte espiritual, se ele desobedecesse à divindade. Esse alerta veio na forma de um fruto proibido, ou seja, quando Deus cria a árvore da ciência do bem e do mal,
Por isso eu digo que é bem provável que o querubim ungido já tivesse pecado, porque Deus está avisando, olha, você poderá ser tentado, assim como o querubim ungido teria tentado os anjos no céu e os levou a pecar. Se o querubim foi o líder do mundo espiritual, o homem seria o líder do mundo material. E isso causaria ira no agora ex-líder do mundo espiritual, considerando que o querubim ungido já teria caído, né? E assim como ele conseguiu derrubar uma parte dos anjos, ele vai tentar o primeiro casal para tentar levá-los ao pecado. A Bíblia não relata quanto tempo Adão e Eva viveram sem pecado no jardim. A primeira vez que a Bíblia vai dizer a idade, né, de Adão é quando vai nascer Sete. Diz que ele tinha 130 anos quando Sete vai nascer. Quem foi Sete? Sete foi o nome dado ao homem que Deus concebeu a Adão e Eva em substituição a Abel, que havia morrido, né? Que Caim matou Abel. Então, não diz qual a idade de Adão quando ele pecou, não diz a idade de Adão quando nasceram Caim e Abel, só vai dizer a idade de Adão quando nasce Sete. Então a Bíblia não relata quanto tempo Adão e Eva viveram sem pecado no jardim. Também não relata como Satanás vai trabalhar para levar o casal a uma descrença na palavra de Deus, que alertava para a morte ao comer da árvore da ciência do bem e do mal. Bom, aqui eu estou colocando uma hipótese de Satanás ter trabalhado, né, em Adão e Eva, principalmente Eva, que vai ser atentada diretamente, para que ela desacreditasse na palavra de Deus. Por que eu coloco essa hipótese? Porque Eva, no diálogo com a serpente, ela vai dizer que a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim, quando Deus havia dito que a árvore da vida estava no meio do jardim. Nós veremos esse texto. O argumento final de Satanás com Eva deve ter sido precedido de ações que levaram Eva a acreditar que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim e seria assim a mais importante. Bom, vamos abrir aí em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai descrever exatamente a tentação de Eva. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela faz uma pergunta, já torcendo a palavra de Deus para testar o conhecimento de Eva. Certamente, Satanás sabia que a ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal havia sido dada em um momento que Eva ainda não tinha sido criada. Só Adão tinha sido criado. Tá bom? Cabia a Adão ensinar a mulher. Nós não sabemos se Adão não ensinou corretamente, se ele não foi um bom professor, ou se ele foi um bom professor e Eva foi desinteressada. Isso não está claro nas Escrituras. Eu acho bom que não esteja claro nas Escrituras, porque às vezes fica um homem querendo culpar a mulher querendo culpar o homem. Então, o melhor é nós observarmos o seguinte: ambos erraram. Eva, por ter entrado em diálogo com a serpente e ter acreditado no que a serpente falou, e o homem por ter acreditado no que a mulher falou. O versículo 2 diz: e disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, aqui começou o problema. Ela, certamente falando da árvore da ciência do bem e do mal, ela diz que essa árvore estava no meio do jardim. Disse Deus: não comereis dele. E agora ela ainda vai complicar ainda mais, porque ela vai dizer: nem nele tocareis. Deus não havia falado nada sobre não tocar, Deus só falou para não comer.
E Deus havia dito que morreria no dia, ou seja, morte espiritual, né? E ela não fala também de morte no dia, ela só diz para que não morrais. Ou seja, ela foi mudando a palavra de Deus. A serpente, vendo que Eva não estava familiarizada com a palavra de Deus, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, então, o homem e a mulher eles foram criados nesse estado original perfeito, porém, infelizmente, o resultado foi o pecado e a morte espiritual, ou a separação de Deus.